Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitário de Uberlândia. Acompanhe também os destaques do informativo pelo Instagram, @tvu.uberlândia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024, e você confere na edição de hoje que o bullying afeta 4 de cada 10 instituições de ensino do Brasil. E ainda, a nossa agenda cultural chega com as dicas de programação para o final de semana. E hoje, a nossa entrevista sobre a Proclamação da República. Isso e muito mais, você confere agora. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. Confira agora na reportagem como evitar a doença. A diabetes é uma condição crônica que, se não tratada adequadamente, pode levar a complicações graves. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, muitos só descobrem a doença após o desenvolvimento de complicações como cegueira, insuficiência renal ou problemas cardíacos. No Brasil, a doença já afeta cerca de 20 milhões de pessoas, com 90% dos casos sendo do tipo 2, frequentemente associado a dietas inadequadas e sedentarismo. Hoje, a principal causa do aparecimento do diabetes é a questão relacionada ao peso, né? Então, ganhar peso é um dos principais fatores desencadeantes aí do aparecimento de diabetes. O sedentarismo, né, junto com o ganho de peso. Agora, existem fatores familiares, existem fatores também autoimunes, que seriam um outro tipo de diabetes, e também existem causas medicamentosas que podem desencadear o aparecimento aí do diabetes. Existem dois tipos principais de diabetes: o tipo 1, que resulta da falta total de insulina, e o tipo 2, onde o organismo não usa a insulina de maneira eficaz. O tratamento envolve o uso de medicamentos antidiabéticos e, em alguns casos, a aplicação de insulina sintética. Mas a prevenção sempre será o melhor remédio. Então, a gente começa prevenindo o diabetes com bons hábitos desde a infância, né? Hoje tem tido casos de adolescentes, às vezes crianças com diabetes tipo 2 relacionada a estilo de vida ruim. Então, a prevenção, eu diria que é a melhor forma de tratamento. Então, começar cedo, todo mundo com estilo de vida bom, todo mundo medindo a circunferência, né, abdominal. Hoje a meta feminina é abaixo de 80 centímetros, a meta masculina abaixo de 94 centímetros. E cada 1 centímetro que a pessoa consegue reduzir, ela pode até ser que ela não consiga chegar numa meta ideal, mas se ela estiver abaixo do que ela já esteve, isso é uma forma de prevenção. Então, é uma busca ativa, né? Silemar dos Reis convive com a diabetes medicamentosa há 4 anos. Depois que fez um transplante de rim, desenvolveu a doença por causa dos remédios utilizados. Ela controla a doença com o uso de insulina, segue todas as orientações médicas e tem uma vida praticamente normal. Como de tudo hoje, né? Porque eu tomo insulina e eu como de tudo, mas eu como pouco. Então, não sinto nada, não tenho sintoma nenhum. Meus médicos que me acompanham me dão os parabéns todas as vezes. E é isso aí, super tranquilo. Pode comer de tudo, desde que você não come muito, né? Também não pode exagerar. Para prevenir complicações graves, é essencial adotar um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e prática regular de exercícios. Agora, um dado alarmante. O bullying afeta 4 de cada 10 instituições de ensino do Brasil. É o que diz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esta escola estadual no bairro Jardim Leblon, na região da Pampulha, tem cerca de 1.200 alunos. Aqui, as ameaças de bullying vêm sendo tratadas com rodas de conversa e muita dinâmica de grupo. De novo, na pessoa mais próxima a você, você vai ficar olhando nos olhos, sem desviar o olhar. Sem olhar para baixo, sem olhar para cima, sem olhar para o lado, sem falar nada. Vanessa é professora de filosofia na escola.
Ela gravou um documentário que traz várias abordagens do problema. Quais tipos de situações você viveu que te deixou constrangido, que te deixou triste, que fez você chorar? Tipo assim, falava que eu era feio, tipo assim, falava que eu tenho cabeça pequena, tenho nariz grande. É muito difícil enxergar a vítima do bullying. Todo mundo tem solução para um problema que não é dele. E aí eu quis ouvir o que esses meninos, adolescentes em formação, cheio de hormônios ali em ebulição, entender o que eles estão pensando e como eles lidam com isso. O bullying é um comportamento agressivo que se repete várias vezes com a intenção de ferir, intimidar ou humilhar alguém. Pode ser verbal, físico, psicológico ou até virtual, o cyberbullying. Crianças e adolescentes que são vítimas podem ter problemas emocionais como ansiedade, depressão, baixa autoestima, queda no rendimento escolar e até pensamentos suicidas. O bullying ele acaba sendo silencioso, né? Porque a vítima, na maioria das vezes, ela não procura ajuda, né? Então, se isso não é percebido pelo professor, nós, psicólogos, educadores, acabamos percebendo só quando a vítima já está desenvolvendo um quadro depressivo ou um quadro ansioso, né? Então, ela é vista pelos colegas como uma brincadeira e pela ausência de manifestação da vítima, a coisa vai se estendendo. Uma situação que preocupa e atinge tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares. Estima-se que no país, 4 em cada 10 instituições de ensino enfrentem o problema. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que ouviu cerca de 74 mil diretores de escolas. E Minas, de acordo com o levantamento, ocupa o segundo lugar no ranking nacional do bullying escolar, com 2.158 casos registrados, ficando apenas atrás de São Paulo. Para prevenir e enfrentar o problema, escolas em todo o estado vêm adotando uma série de estratégias e orientações em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação. Todas as iniciativas e ações da Secretaria de Estado de Educação, no âmbito das escolas, buscam envolver toda a comunidade escolar, não apenas os atores que convivem naquele espaço diariamente. Toda a comunidade escolar, as famílias, são convidadas a participar e a contribuir com essas ações que buscam fortalecer uma cultura de paz e segurança nas escolas. Pode contar pra gente, desde quando você sofre bullying? Desde ano passado. Eu sofro bullying desde os meus 10, mais ou menos assim. Desde os meus 7, 8 anos, assim. Bem no maternalzinho. Desde sempre. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista sobre a proclamação da República com o professor do Instituto de História da UFO, Newton D'Angelo. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração.
e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU e nossa entrevista de hoje é sobre a proclamação da República e, para isso, recebemos no estúdio o professor do Instituto de História da UFO, Newton D'Angelo. Newton, seja muito bem-vindo ao Informativo. Obrigado. Para a gente iniciar nossa entrevista, o que causou esse ato, né, da proclamação? Qual que foi a importância disso, né, e o que derivou esse ato histórico? Bom, a República está hoje fazendo 135 anos, né, de história. É um momento de celebração, mas ao mesmo tempo é um momento de reflexão, de análise crítica sobre esse passado republicano. E ao mesmo tempo a necessidade de levantamento de mais informações, mais pesquisas, que mostrem novas narrativas sobre o acontecido, né? Porque o fato em si, a proclamação da República, que se dá em 1889, ele tem uma perspectiva, digamos, mais oficial e mais didática, né, em relação aos livros didáticos, que coloca o ato em si como uma obra dos militares, sob a liderança de Deodoro da Fonseca, né, e com as causas mais conhecidas, né, que é a própria abolição da escravidão, porque o Império estaria atrelado, né, à mão de obra escrava, a questão militar, ou seja, a perda de importância dos militares dentro do Império, a questão econômica, né, de forma geral, né, o crescimento econômico a partir das exportações e importações de produtos europeus, que vai trazer, por sua vez, uma nova configuração da economia brasileira, sobretudo na capital federal, Rio de Janeiro, na época. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a proclamação em si, ela tem que ser entendida de forma muito mais ampla, porque, embora não tenha havido uma participação popular, né, mais direta, há inclusive uma frase de um jornalista da época, Aristides Lobo, o povo assistiu aquilo bestializado, dá uma impressão que a população, de forma geral, não tivesse nenhum tipo de interesse ou participação e teria assistido aquilo de forma assustada, né, como se não soubesse o que estava acontecendo. Mas, na verdade, estava acontecendo muita coisa que seria a própria saída do imperador do trono, né? A sua expulsão do país para a Europa e a tomada do poder pelos militares, inicialmente com Deodoro da Fonseca, né? Mas há uma perspectiva que está sendo, inclusive, levantada em novas pesquisas, de que, embora não tenha havido essa participação direta da população, é fundamental que a gente leia a proclamação de outra forma e restabeleça essa participação popular. Porque você tem uma população brasileira formada majoritariamente por iletrados, né, sem acesso à escrita e à leitura, mais de 80% da população, né? E aqueles que sabiam ler e escrever, você tem uma circulação de jornais e revistas muito efêmera, muito pequena, circulando na capital federal e algumas cidades maiores do país, né? Então, a ideia da República, ela vai sendo gestada em ambientes que não são convencionais. Então, a crítica ao império, ao imperador, vai se dando no ambiente das ruas, na política republicana, na campanha abolicionista e na campanha republicana, que vai tomando o ambiente das ruas, com os chamados mítins, né, que são aqueles comícios relâmpago, com jornalistas fazendo discursos em praça pública, em teatros, subindo em palanques no meio da rua, para fazer a difusão desses ideais republicanos. Quais eram esses ideais? De democracia, de fim da monarquia, de organização de um Estado federativo, né, um Estado laico e que tivesse, ao mesmo tempo, essa percepção de que a coisa pública deveria ser realizada por meio da representação política eleitoral. Então você tem a instituição de eleições a partir da Constituição de 1891, né, e que vai, por sua vez, proporcionar essa consolidação da República, mas com bases muito, digamos assim, complexas, porque você tem, ao mesmo tempo, o fim da monarquia, do império, a ascensão de um sistema, um regime republicano aparentemente mais democrático,
quando na realidade você tem a permanência de antigas estruturas, de domínio da terra, do latifúndio, dos grandes proprietários de terra, e o domínio da política por setores mais endinheirados, pelas elites endinheiradas do país. Então, isso não vai ser alterado. Muito pelo contrário, a República vai, inclusive, produzir, digamos assim, novos elementos para que isso seja, inclusive, sustentado de forma mais efetiva, incluindo agora a participação dos militares no poder. Professor, o senhor tocou nesse âmbito da população e eu gostaria de te perguntar, por que a população hoje deve conhecer toda essa história, né, que o senhor muito bem apresentou, que está por trás desse feriado nacional? Na verdade, há um certo desconhecimento, né? As datas cívicas no Brasil, né, elas têm uma percepção assim, de reelaboração do passado para que ele sirva ao presente de forma geral, né? Então, muitas vezes as celebrações oficiais são muito mais realizadas para que o status quo seja percebido pela população e seja celebrado sem nenhuma preocupação crítica em relação ao passado. E é isso que, de forma geral, a educação precisa fazer, as escolas precisam trabalhar, né? As universidades precisam debruçar sobre isso, porque a gente tem hoje um momento de crise mesmo da democracia, mundialmente falando, né? E a República é um sistema que ainda garante determinados direitos, né? O direito à eleição, o direito à representação partidária, representação política, e que estava sendo colocado em xeque no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Em relação às eleições. Mas por que isso ocorre? Porque a população, de forma geral, ela é tratada, nessa visão oficial administrativa, como uma espécie de plateia que deveria assistir aos acontecimentos políticos, sem nenhuma participação direta, né? E na prática, a própria República, a ideia de República, ela nasce muito configurada com a influência norte-americana. O próprio nome, né, da República do Brasil seria a República dos Estados Unidos do Brasil, né? Embora ela seja federativa, né, ela mantém muitos privilégios dessas elites econômicas herdeiras da escravidão, da escravização, né, e mantém-se também o coronelismo, que nasce a partir da criação da Guarda Nacional no Segundo Império, por Dom Pedro II, que era a ideia, inclusive, de fazer uma segurança nacional por meio de milícias regionais que pudessem, por sua vez, ocupar o espaço desse poder militarizado, porque o imperador era um pouco anti-militar, né, anti-armas, e queria, de alguma forma, garantir que a segurança fosse realizada de forma, digamos, mais civil, né? E isso vai ser, inclusive, uma crítica dos militares em relação ao imperador, né? E, por conta disso, com a assunção da República, esse sistema coronelista de poder ele vai se manter, ele não vai ser abolido, né? Ele só vai desaparecer lá em meados dos anos 1920, mas a sua estrutura de poder na relação de apadrinhamento, voto de cabresto, toda essa esfera de política administrativa e eleitoral que vai se instituir a partir da República, ela vai, por sua vez, proporcionar a manutenção no poder, né, de um sistema político que, na verdade, não incorpora a população brasileira. Ela é chamada apenas para participar em momentos eleitorais e depois a estrutura de poder funciona como espécie de salvaguarda desses privilégios e dessa exclusão social que permanece até hoje no ambiente republicano. Professor, pensando nesse contexto, como que o senhor trabalha esse tema dentro de sala de aula e qual dica você dá, né, aos professores, aos estudantes que nos assistem, para eles pesquisarem sobre o assunto, né, e trabalharem isso no dia a dia também para além do mês de novembro? É importante que haja políticas de formação continuada de professores nessas áreas, não só da proclamação da República, mas da herança que o Brasil atravessa até hoje da escravização. Haja visto os inúmeros casos, né, de descobertas de trabalhos análogos à escravidão, né? O fato de você ter estabelecido uma eliminação, entre aspas, né, da escravidão com a Lei Áurea, na verdade se constituiu como um gesto simbólico que colocava um fim formal à escravização, mas ao mesmo tempo inaugurava uma época em que o ex-escravo passa a viver numa sociedade excludente, racista, e por conta disso vai ser uma massa de pessoas, de sujeitos sociais que, a partir da República, vão ter dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, no sentido de acesso à própria educação. E veja,
a própria Constituição de 1991, ela é muito excludente, né? Se você levar que os ideais franceses de igualdade, liberdade e fraternidade teriam sido, inclusive, elementos importantes na política republicana, na propaganda republicana, na Constituição Republicana de 1991, há a proibição de voto do analfabeto, o voto das mulheres. As mulheres só vão ter direito ao voto em 1932 e só vão exercer esse direito em 1934, nas eleições de 34. A proibição do voto dos pracinhas, de religiosos, ou seja, há uma exclusão muito grande do sistema eleitoral e as eleições republicanas passam a ser realizadas num ambiente quase que minoritário de uma população mais endinheirada, né? E quando a população mais pobre chega a participar do processo eleitoral de uma forma atrelada a interesses coronelistas, a interesses de apadrinhamento, de trocas de favores, uma vez que o próprio voto era aberto, o voto não era secreto, né? Ou seja, essa ideia de renovação da política, né? De instituição de elementos democráticos, ela foi muito mais discursiva, muito mais de propaganda do que efetiva, haja vista o amplo processo de perseguição a determinadas camadas sociais, a própria repressão ao Arraial de Canudos, em 1897, né? A revolta da Chibata, as greves operárias de 1917, ou seja, você vai ter um regime administrativo político que, embora se propague como democrático, ele se estabelece com base na força e na tutela militar nos governos que são eleitos ano a ano, né? De lá para cá você tem ainda essa presença muito forte do setor militar como espécie de salvaguarda de uma suposta garantia, né, de segurança da ordem. Daí o lema Ordem e Progresso, inclusive na bandeira nacional, né? Mas o que eu acho que fica faltando em termos de difusão de uma nova percepção sobre o que é a República é o direito à cidadania, que a gente tem que, de alguma forma, recuperar, defender, no sentido de ampliar o acesso à educação, ampliar o acesso à cultura, ampliar o acesso dessas populações segregadas e excluídas aos bens públicos, né? Aos equipamentos públicos, à saúde, à educação, para que a gente tenha, inclusive, meios de comunicação, digamos assim, adequados também a um regime democrático e republicano, em que haja uma comunicação pública também, né? Assim como você tem na Inglaterra, na Itália, a comunicação pública. Eu acho que a gente precisa ter também uma comunicação pública no Brasil, de tal forma que a população tenha alguma forma de controle sobre aquilo que é produzido em termos de programação televisiva, radiofônica, para que haja, de fato, uma participação maior da opinião pública e da construção de um ideal de cidadania com base nos ideais democráticos. Porque só dessa forma o ideal democrático, né, a prática democrática, o regime democrático pode ser sustentado a partir de uma população que tenha clareza da importância que é a democracia. Professor, o senhor já falou um pouquinho do que a gente precisa avançar, né, enquanto regime republicano. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor falasse como a data, né, o 15 de novembro, é celebrado hoje no Brasil e, na sua opinião, como deveria ser. Qual recado o senhor deixa nesse sentido? A gente tem que lembrar que a República ela se estabeleceu a partir de disputas de poder entre militares e civis. Havia também intenções claras de posse do poder por uma camada política e civil. E o que eu acho que a gente tem que pensar é que a democracia republicana ela não é digamos assim, um dado pronto, natural, e que está garantido daqui para frente. A gente tem que lembrar que, assim como aconteceu com a derrota do fascismo na Europa, a gente tem, por exemplo, a República Italiana se estabelece a partir de 46, no século XX. Então, é uma república muito nova também. Mas o que eles fazem lá, diferente do Brasil, quando você tem essas datas comemorativas de alguns momentos que a gente considera cruciais? No caso da Itália, você tem a celebração anual da República e a participação popular é intensa, porque a população foi chamada, inclusive, a defender a República anualmente nessas celebrações, com as celebrações das memórias daqueles que lutaram contra o fascismo, pela democracia na Itália, o que representava a monarquia em termos de atraso, nesse sentido inclusive de compartilhamento, né, de interesses com o próprio fascismo, né?
Então foi muito importante que isso acontecesse na Itália para que a República seja garantida, apesar de você ter sistemas eleitorais que coloquem governos de direita ou de extrema-direita no poder. Porque a questão central não é se você tem um governo de esquerda, de centro ou de direita no poder. O importante é que você tenha um Estado democrático de direito que seja celebrado anualmente e que a população tenha a clareza de que isso é importante para a própria vida dela. Isso não é uma coisa que pertence aos políticos, né, ao Congresso, ou ao presidente, ou seus representantes. Porque até o próprio sistema de representação na República Brasileira é um sistema muito inadequado e que difere muito até de outras experiências que aparentemente foram copiadas, como os Estados Unidos, a própria modelo da França, né? Mas no caso brasileiro, você tem uma representação política em que os eleitores elegem os seus representantes e os representantes passam a representar interesses que são difusos, que são de empreiteiras, de madeireiros, de garimpeiros, e você não tem essa associação entre representação democrática, em que o cidadão, de alguma forma, dirige o bem público, que é a República, né? Na prática, você tem uma inversão desses valores, ou seja, o sistema de poder representa o poder para a população, para o cidadão. E aí ele é chamado apenas a conversar sobre política em ano eleitoral, para alguns debates televisivos e radiofônicos, quando na verdade esse debate tinha que ser cotidiano, tinha que ser semanalmente, com debates, com entrevistas, com discussões de temas polêmicos, para que a população se sinta participante do processo democrático, que ela não seja apenas vista como um elemento do eleitor que vai participar do processo eleitoral quando é chamado para isso em momentos eleitorais. Exatamente. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E como o final de semana chegou, vamos conferir agora as dicas de programação na nossa agenda cultural. Oi, gente, boa noite. Me chamo Rayane e comigo vocês irão saber os eventos que vão acontecer nesse final de semana. Agora, no dia 20 de novembro, está de volta o Festival Timbre. Com a programação no feriado da Consciência Negra, o festival também comemora os 12 anos conectando pessoas e as paixões pela música e pela arte. Nesse dia, as programações são Seu Jorge, Djonga, Marina Sena e Letrux. São permitidas a entrada de crianças e adolescentes de até 15 anos, obrigatoriamente acompanhados por responsáveis. Lembrando que crianças até 8 anos não pagam ingresso. O evento acontece no Castelo Master a partir das 4 horas da tarde. Os ingressos estão disponíveis no ingressolive.com. E no domingo, dia 17, às 7 horas da noite, acontece o lançamento do álbum Buscas, da dupla Fábio Leite e Vitória Etra. O álbum conta com 8 músicas autorais e clássicos das músicas brasileiras. Haverá a participação de outros artistas como Karina Teres, Amanda Lourenço e Marco Nagoa. O evento será aberto às 15 minutos antes do espetáculo e não será permitida a entrada depois de ter começado. A indicação é para maiores de 10 anos, desse evento que acontece no Cine Teatro Nininha Rocha, com ingressos custando a partir de R$10 via Simples. Agora vamos falar de um evento que mistura gastronomia com música, porque de hoje, dia 15, até domingo, dia 17, acontece o Festival Fartura. Depois de rodar o mundo e passar pela França e Portugal, o evento chega em Uberlândia em sua primeira edição. Ele contará com atrações gastronômicas e culturais, como cozinhas ao vivo e shows musicais com DJs animando o evento. Chefes de vários lugares do Brasil também marcam presença no evento. O acesso é gratuito para toda a família na Praça Clarimundo Carneiro, com o tema A Vida Cotidiana de Uberlândia. Não vai perder essa oportunidade. E agora vamos voltar com o nosso rolê caseiro. É o 107 Mix, com Edinho Borges. E aí pessoal, boa noite, como é que estão? Beleza? Sexta-feira de feriado, né? Pois é, eu tô aqui para dizer que amanhã, sabadão, tem trilha sonora no seu rádio. Claro, né? Há 26 anos, 107 Mix comigo, Edinho Borges. Beleza? Vamos ouvir, cantar, dançarmos juntinhos ao som de clássicos dos anos 70, 80, 90 e 2000. É amanhã, anota aí na agenda, marca no celular, sabadão, 8 da noite em 107,5 ou www.rtu.org.br. Estou te esperando, é com vocês aí no estúdio e bom final de semana. Você tá bem, meu filho? A indicação do filme de hoje é do cinema brasileiro Ainda Estou Aqui. O filme é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva.
A narrativa conta a história da própria família durante a ditadura militar no Brasil. O filme narra como era viver nos anos 70, depois de desaparecimento do seu pai, que era um importante político. A rotina da família também é abordada. É exemplo de Dona Eunice, que começa seu movimento como ativista dos direitos humanos. O filme está em cartaz no Cinemark, localizado em Uberlândia Shopping. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. E aí, prontos para curtir mais um final de semana? A agenda cultural de hoje acaba por aqui. Até a próxima! E o informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp 34 99639 7880. Repetindo, 34 99639 7880. Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura às 9 da noite. Muito obrigado pela companhia e um excelente final de semana.